Olá, pátria amada Brasil, meu abraço a você, meu amado e minha amada, em nome de Jesus. Hoje, 21 de março de 2026, sábado, que o Senhor te encontre em paz e te abençoe. Tenho aqui uma palavra de Deus para você. Carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, a primeira carta, capítulo 5, versículo 18, diz assim a palavra de Deus: Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, do versículo 1 ao 3, a vinda de Jesus, ela é certa e repentina. Paulo vai ensinar sobre isso, sobre a vinda de Jesus. Do versículo 4 ao 11, Paulo vai estar orientando sobre a necessidade de sermos vigilantes. Do versículo 12 ao 22, ele vai dar diversos conselhos práticos, tá certo? Que é o nosso assunto de hoje. E do versículo 23 ao 24, Paulo faz um voto por si mesmo. E o 25 ao 28, ele dá uma saudação final e uma bênção que o apóstolo sempre faz, quase que normalmente no final dos seus livros, tá certo? Eu quero aqui te abençoar com essa palavra, trazer uma reflexão sobre ela. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 18, onde Paulo vai estar assim nos mostrando e dizendo da seguinte forma: em tudo dai graças. Eu vou fazer como pergunta: até na dificuldade? Sim, se é em tudo mesmo. Mas eu vou dar graça porque estou passando por uma dificuldade? Não. Quero lhe ensinar algumas coisas sobre essa expressão, porque ela demonstra uma alma agradecida a Deus. Normalmente, o ser humano, ele é grato quando as coisas estão bem, quando tudo está certo, quando alguém lhe ajuda em alguma coisa. Normalmente, nós somos gratos nesse sentido. Mas o reino de Deus, ele é inversamente proporcional às condições humanas. E Paulo aqui está tratando de uma condição de alma. A nossa alma, ela precisa ser grata a Deus em tudo. Quando o texto diz em tudo dai graças, é em tudo mesmo. E essa condição nos aponta para essa realidade do nosso conhecimento de Deus, essa relação, e é numa condição espiritual mesmo, porque Deus é Espírito que se revela a nós. Portanto, a primeira parte desse texto é que você deve dar graças a Deus em tudo. Uma alma agradecida, ela não depende das circunstâncias, se elas são boas ou más. Ela simplesmente é grata. Amém? Uma pessoa que é agradecida não depende das circunstâncias, ela é grata simplesmente pelo fato de ser. Amém? Claro que quando as coisas estão mais tranquilas e mais favoráveis, isso se torna mais fácil de sermos agradecidos. No entanto, a dinâmica do reino de Deus, ela é inversamente proporcional à dinâmica da lógica humana. O ser humano só é grato se alguém lhe fizer o bem. Jesus nos chama para sermos gratos em tudo. Amém? O versículo 18 continua dizendo assim: porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Olha, essa expressão, ela demanda o caráter de que nós precisamos conhecer a Deus, porque quando nós conhecemos a Deus, a nossa alma vai ser grata, porque vai entender que isso é agradável a Deus. Então Deus seria mal porque eu estou sofrendo e tenho ainda que ser grato? Não, Deus não é mal, certamente, mas eu quero que você entenda o seguinte, é que a nossa gratidão a Deus, ela não depende de circunstâncias, ela depende de entendermos que Deus é Deus e é o nosso Deus revelado em Cristo Jesus. Portanto, ele não é um Deus mau. O que o texto nos chama a atenção, e Paulo estava preso por causa do Evangelho. O que nos chama a atenção é exatamente isso. Ele diz, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Ora, Cristo veio ao mundo, morreu pela humanidade, e a humanidade não consegue entender, por isso não tem gratidão a Deus.
E por isso é que é pregado o evangelho da mentira, né? Diz assim: venha para cá que você vai enricar. Você enrica de muitas formas, trabalhando e às vezes enrica até desonestamente. Mas graça de Deus, ser agradecido a Deus é conhecendo Deus. É isso que Paulo está nos ensinando, certo? Portanto, Deus não é mau. O que ele deseja é que aqueles que ele amam a Deus e seguem, sejam e hajam sem murmuração. Murmuração é um negócio terrível, ela traz problema, tá certo? Eu vou citar aqui Efésios capítulo 4, versículo 31, 32, que Paulo também ensina assim: longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo Jesus vos perdoou. Se você entende que Deus lhe perdoou em Cristo Jesus, você tem motivo para ser grato, independente das circunstâncias. Portanto, essa palavra para você nessa manhã, que você tenha o seu coração grato a Deus. Quando o texto diz que é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, eu quero que você entenda o seguinte: é que um genuíno crente, quando você tem uma fé verdadeira, e quando você começa a murmurar, é porque você perdeu a confiança no Senhor. Entenda isso. Porque Deus nos chama para uma confiança nele, crer e seguir. E ser grato a Deus, independente das circunstâncias que possam nos cercar. Vou citar apenas aqui alguns dos apóstolos, por exemplo. Paulo, vou citar Paulo. Paulo teve o pescoço cortado por ser crente, mas mesmo por isso não deixou de ser grato a Deus, nem na hora que estava cortando o seu pescoço, porque ele sabe quem é o Deus a quem ele serve. Portanto, esse ensinamento para você nesse dia é que Deus nos chama para que nós sejamos gratos. Entender essa verdade, isso é maravilhoso. Eu vou dizer por quê. Porque quando nós começamos a murmurar, em vez de sermos gratos a Deus, começamos a reclamar de tudo e de todos, isso é um problema porque nós perdemos a confiança em Deus. Seja grato. Eu vou citar aqui, quando o povo sai do Egito, o povo saiu pelo poder de Deus depois das 10 pragas, o mar se abriu, eles cruzaram o mar, depois de 15 dias o povo começou a murmurar e desejou voltar ao Egito para lugar de sofrimento. Olha, meu irmão, a murmuração lhe leva para lugares ruins, porque você perdeu a confiança em Deus. Estou citando esse texto, Êxodo capítulo 12, capítulo 16, versículo 2 e 3, eu vou ler para contextualizar isso aqui, tá certo? No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e a Arão. Disseram-lhes os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado do Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para morrer de fome toda esta multidão. Primeira coisa que eu vou lhe dizer: no Egito eles não sentavam na mesa para comer pão, era sofrimento. Então a murmuração leva a você desejar voltar até a lugares ruins. Quem está com Cristo não murmura. Dá glória a Deus e se anima. É isso que eu quero lhe ensinar, dizer para você: não murmure, porque quando você murmurar, você vai estar voltando para lugares escabrosos, desejando até coisa ruim do seu passado, achando que aquilo era bom. Bom é estar com Deus e louvar a Deus e se alegrar com Deus, e isso independe das circunstâncias. Amém? Portanto, esse aprendizado para você nessa manhã: não murmure, mesmo que as coisas estejam difíceis. Está difícil com esse governo? É verdade, está. Um governo que rouba todo mundo, está difícil demais. Mas o crente encontra motivo em Deus para alegrar-se, para louvar e para dar graças a Deus. Não é dar graça pela dificuldade, é dar graça porque nós sabemos que há um Deus que nós devemos confiar nele, e é aquele que cuida de nós nos abençoa. Show? Deus te abençoe nesse sábado. Olhe, tire do seu pensamento, da sua boca, dos seus lábios, toda e qualquer palavra de murmuração, de reclamação. Isso não vai te ajudar,
isso vai trazer mais dificuldade. Encontre espaço na sua mente para que você possa entender que há um Deus. Seja grato a Ele, chame por Ele, louve a Ele, que Ele vai até te ajudar nessa tua dificuldade. Tenho plena convicção disso, do que estou lhe falando, lhe ensinando através da palavra de Deus, livro de Tessalonicenses, capítulo 1, capítulo 5, versículo 18, onde o apóstolo Paulo diz que em tudo dai graças. Amém? Você já entendeu que não é da graça porque você está sofrendo, mas é da graça porque há um Deus que te abençoa. O Senhor seja contigo, abençoe a tua casa, abençoe o Brasil e nos abençoe em nome de Jesus. Amém.